Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Nosso convidado de hoje é o Luiz Eduardo Serra Neto. Ele é advogado, especialista em direito administrativo, de infraestrutura e urbanístico, sócio de Duarte Garcia, Serra Neto e Terra Advogados. Led, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra ter essa conversa com você. Um prazer, Rodrigo, obrigado mesmo. Vamos ver o que eu consigo ajudar vocês aí nos seus debates. Bem, o novo governo traz essa perspectiva de economia mais liberal, mais aberta, o que dá muito espaço para privatizações, concessões e maior atuação do mundo privado em proximidade com o setor público. Como é que você enxerga esse panorama de oportunidades, principalmente para os advogados que atuam nessa área? Eu vejo de uma maneira bastante otimista, não tão otimista como eu estava 2 meses atrás. Talvez com esse começo de governo tenha criado expectativas maiores do que as reais, mas um tempo de 4 meses de governo e a sedimentação daquela água mexida que estava no começo do governo já esteja mostrando para a gente que tem uma sinalização concreta de uma liberdade de mercado, de uma desregulamentação, e isso atrai investimentos. E a existência de dinheiro disponível para investimento é o motor necessário para que esses projetos, como o pessoal costuma dizer, saiam do papel, né? Mas você avalia que apesar dessa disposição, vamos chamar assim, de natureza política, por ideologia de quem assumiu o poder, ela encontra respaldo jurídico hoje para algum investidor internacional, por exemplo, que queira investir no Brasil? Você acha que o nosso sistema hoje ele traz segurança de que quem põe dinheiro vai conseguir receber, se tiver algum problema vai conseguir resolver? Como é que você enxerga esse emaranhado que é atuar no Brasil? De uma maneira geral, sim. Tá? A primeira resposta que eu tenho para te dar é sim, entendo que tem. Tá? Obviamente que a gente trabalha o dia inteiro aqui no Brasil, né, o ano inteiro aqui, a gente fica um pouco preocupado demais com algumas inconsistências regulatórias, alguns devaneios no judiciário ou mesmo na regulação. Isso acaba assustando um pouco, mas se você abrir o foco para fora do Brasil, para experiências de outros países, você vai ver que a gente não está sozinho no mundo. Né? Esses problemas que existem aqui, às vezes já aconteceram em outros países e a gente pode pegar carona na experiência deles, ou às vezes acontecem de maneira muito mais complicada em outros lugares. Ou seja, haver problemas no ramo de negócios de investimentos é natural, né? E isso vai ser regulado pela margem de lucro, pela rentabilidade do negócio e pelo apetite de investimento. Eu escuto muito isso, que o Brasil, apesar do custo do Brasil, ele é atrativo porque aqui se consegue ter uma margem maior. Você verifica isso no seu dia a dia? Sim, com certeza. Com certeza, isso é uma análise de natureza econômica muito fácil de fazer, né? Talvez você acabe ficando sujeito a alguns tipos de investidores mais agressivos quando você precisa captar recursos de investimento de uma maneira mais rápida, né? Então você tem 2 tipos de investidor, né? Aquele bem tranquilo, que está querendo pouco risco, mas ele quer muita segurança, e o que está sujeito, tem vontade, tem apetite, como o pessoal de economia diz, né? Tem apetite para um pouco mais de risco, e isso não pode ser desprestigiado, porque se você voltar na história da regulação econômica, das concessões, das privatizações, você vai ver que sempre isso aconteceu. Você tem os batedores que vão na frente do negócio abrindo a mata, e tem uma turma que vem atrás para construir a estrada, né? Então é natural que tenha e precisa ser remunerado quem está correndo mais risco. Bem, vamos falar um pouquinho agora do fornecimento direto, digamos assim, que são aquelas empresas que se propõem a fornecer ou prestar serviços para o poder público. Hoje, a Lei 8666 é a que regula essa operação, ela é de 1993, e a gente sabe que tramita já há alguns anos, e há quem diga que agora é em fase avançada, um projeto substitutivo. Você está a par desse projeto? Você acha que ele vai trazer melhorias efetivas? Você acha que vai melhorar o ambiente de negócio para quem quer fornecer para o poder público? Pois é, eu gostaria de ter o mesmo otimismo da primeira resposta na segunda, eu não tenho tanto, tá? Na verdade, o projeto de alteração da 8666 é alardeado desde mais ou menos 1993, ou seja, logo que ela foi publicada, já se começou a pensar nas soluções para modificá-la e alterá-la. Ao longo desses últimos 20 e tantos anos de vigência dela, mais de 25 anos, o que aconteceu foi uma série de alterações
seja na própria redação dela, seja por leis que tratam da mesma coisa em separado, por exemplo, pregão, por exemplo, RDC, por exemplo, lei de concessões, lei de PPP, todas essas normas, a lei razoavelmente recente lei de tratamento das empresas estatais, todas essas normas trouxeram impacto para o que a gente chama normalmente de contratação 8666, né? E a última versão do projeto, que está o último substitutivo que está para ser votado, traz muito desse avanço, vamos chamar de avanço genericamente, porque eu sinceramente não acho que é 100% um avanço. E, portanto, esse projeto de lei de alteração da 8666 seria uma tentativa de consolidar o passado para tratar tudo de uma maneira razoavelmente codificada, ordenada. Mas onde que eu divirjo? Eu divirjo no enfoque que está muito colocado nessa evolução legislativa dos últimos 25 anos, que leva para as contratações com prevalência do preço sobre a qualidade. Isso, para mim, é um problema muito sério, né? Seja no fornecimento de uma mercadoria, seja na construção de uma obra, seja na outorga de uma concessão, seja na contratação de serviços técnicos de consultoria do Estado, você contratar por preço, que é o que os órgãos de controle, em regra, exigem ou incentivam ou buscam de uma maneira geral, na minha opinião, é uma coisa que em si não leva para bons resultados. Então, o que eu tenho de divergência em relação de uma maneira bem genérica do projeto de lei é essa prevalência do preço sobre a qualidade. Tá? Eu acho que isso precisa ser modificado, e eu não sei se a gente tem um ambiente político e social de quebra desse conceito genérico de que o Estado sempre tem que contratar o mais barato. Mas você vê espaço para, em termos normativos, a gente conseguir, diante do ambiente de lava-jato, a sociedade aí totalmente avessa a qualquer possibilidade de corrupção, encontrar uma forma que o poder público possa contratar quem não seja mais barato, com transparência, clareza, sem que isso dê margem a qualquer discussão? Eu acho que sim, com certeza, porque vou te dar um exemplo falando de corrupção, que é sempre um assunto dolorido, mas vamos tratar ele diretamente, né? Eu posso fazer um pregão, uma contratação pelo menor preço em disputa de pregão aberto e contratar um fornecimento de copinhos de plástico, tá? Eu ganho com uma margem de rentabilidade abaixo da linha d'água, ou seja, com prejuízo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que corromper o meu fiscalizador, para que ele ou aceite que eu entregue outro produto, ou em menor qualidade, ou num prazo diferenciado. Ou seja, é um jogo do contente que não prevalece, né? O que vale de verdade? Vale contratação em que eu tenha qualificação de quem propõe e preço exequível, preço que respeite as condições de mercado, né? Como a gente costuma dizer, ninguém em casa compra tudo pelo preço. Se a dona de casa vê dois produtos equivalentes, tipo sabão em pó, um está na promoção e um não está, ela compra o da promoção e não vai ter prejuízo, mas ela não entra no supermercado procurando qual é o mais barato. E isso é uma comparação bastante grosseira, mas o Estado deveria ser assim. Não é razoável para mim que as pessoas exijam que o Estado sempre compre o mais barato, porque o mais barato nem sempre é o melhor. Aliás, geralmente não é o melhor, né? E pior do que isso, e ainda na família da corrupção, isso está ligado diretamente com uma necessidade que o fornecedor vai ter de ter uma benesse na fiscalização da entrega do resultado contratado. Vai ter que achar um milagre. Vai ter que achar um milagre. Tentar fechar a conta. Você tem situações, se você me permite o exemplo, você tem situações em que o tipo de atividade prevê, em regra, assim, um benchmark de 10% de lucro sobre um determinado fornecimento. Você vê uma licitação em que o preço final da contratação é 40% abaixo do estimado pelo órgão. Qual é a mágica disso? Como é que eu faço para contratar 40% abaixo de um preço, e eu tenho que pressupor que o preço está correto, que ele foi orçado pelo órgão, e eu consigo entregar a mesma coisa que daria, em tese, no máximo 10% de lucro, eu dou 40% de desconto? A conta não fecha. E a sociedade não está preparada para ouvir. A gente está muito acostumado nos últimos anos a ouvir todo corrupto, todo mundo é ladrão, todo mundo está roubando. Mas a solução não está necessariamente nisso. A solução está na busca de coisas adequadamente
contratadas. Bem, vamos falar então agora do dia a dia do licitante, digamos assim, né? Ele já aceitou que a lei é essa, o contexto é esse, e ele está lá com problemas durante o certame. Como é que você enxerga o papel do Tribunal de Contas, né? Considerando que ele não tem exatamente essa função de ajudar o licitante, ele está lá por outra razão, mas é comum muitos licitantes fazerem representação esperando que o Tribunal de Contas intervenha naquele procedimento e ele consiga atingir o resultado esperado. Como é que você vê a postura do Tribunal de Contas nesses casos e essa iniciativa do licitante em demandar o tribunal? Eu vejo com reservas e com críticas, porque quando você está numa situação de advogado de um licitante que está se sentindo prejudicado numa licitação, é natural que você tenha à disposição determinadas ferramentas e a representação ao Tribunal de Contas, que tem a jurisdição sobre o tema, é uma delas, né? Mas eu sinceramente acho que isso é usado de uma maneira abusiva, né? Ela é usada de uma maneira abusiva, o que acaba causando, numa certa medida, a extrapolação de responsabilidades e de atividades do Tribunal de Contas. Para que serve o Tribunal de Contas, em regra? Para tomar conta da execução orçamentária do órgão ao qual ele está vinculado, né? As atividades relacionadas com controle de legalidade de atos de contratação são uma excepcionalidade da função do Tribunal de Contas e, portanto, elas deveriam ser guardadas para coisas muito mais relevantes. Então, o que acaba acontecendo? Você como licitante, né, provoca o Tribunal de Contas para conseguir o conserto da visão de legalidade, muitas vezes sem buscar o controle de legalidade daquele ato junto ao próprio órgão. E aí o que acaba acontecendo? Você traz para a receita do seu bolo uma personagem que a rigor não deveria estar no zero do jogo, mas ele deveria estar depois, né? Essa provocação do interessado, do licitante, do potencial contratado ao Tribunal de Contas eu vejo com ressalvas, tá? Embora, e aí não é mérito de quem provoca, né? Embora ela cause benefícios no dia a dia da advocacia, como você perguntou, né? Porque muitas vezes eu preciso barrar o andamento de uma licitação para defender o interesse do meu cliente, e o Tribunal de Contas é muito bom nesse tipo de coisa, porque eles têm velocidade e eles têm interesse institucional de fazer isso, né? O Tribunal de Contas ganha musculatura ao exercer esse tipo de atividade que eu estou chamando de excepcional. Bem, mas aí o licitante só tem um caminho, que é o judiciário. E a gente sabe, você como um bom advogado, um importante player no mercado de empresas licitantes, sabe que o ato administrativo goza daquela presunção de legitimidade e o judiciário sempre tem alguma ressalva, alguma reserva em anular ou invadir a atuação administrativa. Como é que você vê esse cenário? Como é que você vê a postura do judiciário? Os licitantes têm conseguido salvaguardar seus direitos quando recorrem ao judiciário? De uma maneira geral, sim. Mas a gente precisa abrir, até por conta da audiência do seu canal, a gente precisa sair um pouco do nosso costume aqui em São Paulo. Então, para falar de São Paulo, para quem não advoga aqui, São Paulo é uma ilha de prazer nesse aspecto, porque você tem uma vara especializada de fazenda pública com 15 varas, com 30 juízes, mais de 30 juízes trabalhando, e que tem muita tarimba em tratar de assuntos de natureza administrativa e de licitação. Só que isso é, como eu estou dizendo, uma ilha de prazer se você tiver que advogar em outros lugares, seja do interior do estado, seja no interior do Brasil, excepcionando as capitais, onde via de regra você tem essas varas especializadas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o objetivo, a necessidade do licitante não é alcançada pelo judiciário, porque o juiz da comarca, que tem acesso àquilo sempre no último minuto do jogo, sempre numa correria, sempre na análise de uma liminar, sempre correndo atrás da anulação de um ato já praticado, né? Ele tem dificuldade de compreender a profundidade da coisa. E não é por falta de capacidade do juiz, é por falta de especialização, né? Então, a gente sente muito essa dificuldade quanto mais longe você está de um juízo especializado, tá? Agora, aqui, voltando para cá, para São Paulo, onde você tem um universo maior e um volume bastante grande, o que dá para ver é que uma coisa que às vezes os clientes têm dificuldade de entender no primeiro momento, mas a gente insiste em dizer é o seguinte:
A gente pode reclamar muito do judiciário em várias coisas, mas velocidade e eficiência na apreciação dos seus pedidos é uma coisa que a gente tem aqui e não dá para reclamar nunca. Eu consigo fazer sem fazer absolutamente nada fora do correto, tá? Eu consigo fazer uma análise de um pedido, de um mandado de segurança numa licitação em questão de poucas horas, menos de 4 horas. Repito, sem fazer nada fora do normal. O processo é digital, eu dou entrada aqui do meu escritório, se eu quiser ir conversar com o juiz, eu vou, se eu não for, ele já analisou. Porque o mecanismo é muito ágil. Então, isso pra gente que está no dia a dia da advocacia, é uma coisa que anos atrás era muito difícil, né? Eu tinha que fazer literalmente uma correria para fazer o processo chegar a tempo de ser apreciado, né? Aqui, hoje em dia, né, em 2019, já há alguns anos, desde que os processos se tornaram digitais, isso é uma coisa que a gente tem com muita tranquilidade, agilidade. Agora, obviamente você não tem a tranquilidade que ele vai dar o que você está pedindo, né? Mas aí já não dá, né? Se o juiz sempre deferir os pedidos, seria bom demais. Né? Isso mesmo. Bem, Led, foi um prazer. Espero que o pessoal tenha aproveitado sua experiência no setor. Muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer. Falar de sistemas do dia a dia da atividade da gente são sempre muito prazerosos. Te agradeço muito a atenção e o convite. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso e até a próxima segunda.